Eu quero que vocês agora observem que, assim como a criança precisa se manifestar ou através do choro ou através de algum tipo de arte para chamar a atenção dos adultos, para que possam trazer para ela aquilo que ela precisa, porque ela não sabe buscar as coisas sozinha, ela ainda é totalmente dependente de um adulto. Então, a criança necessita que alguém faça algo por ela. A criança precisa que um adulto faça tudo por ela. Ela é totalmente dependente. Então, a criança não sabe quanto custa a mamadeira, não sabe quanto custa a casa que ela mora, não sabe quanto custa a fralda dela, não sabe quanto custa a escolinha, enfim. Assim também são as crianças quando começam a crescer. Assim também é aquele adulto que, de uma certa maneira, continua infantil, vivendo de benefícios. Essa é a primeira fase do estágio do dinheiro, que eu chamo de sobrevivência, que eu quero trazer esse conceito para vocês. São aquelas pessoas que vivem de benefícios. Benefício do governo, estão fazendo faculdade, mas tem uma bolsa do CNPq ou uma bolsa de algum lugar, benefícios de algum outro órgão que elas se inscreveram, uma bolsa de estudos, enfim, ou então da família militar. As pessoas ainda já são adultos, mas elas ainda vivem de benefícios, ou estão inscritas em algum plano de saúde que, devido a algum tipo de incapacidade da física, e aí elas têm algum tipo de benefício também, ou elas querem ficar estudando para passar num concurso público, e elas não têm essa consciência, elas estão assim por conta de um modo sobrevivência, por conta de questões internamente que geraram crenças de não ter acesso a esse dinheiro em abundância. Então, elas limitam a capacidade de ter um acesso à prosperidade como um todo, porque, de novo, o dinheiro é somente uma das fases da prosperidade. A prosperidade envolve muitas questões, não é somente o dinheiro. O dinheiro é um termômetro do fluxo de vida. Então, essa fase sobrevivência, que é a primeira fase, o primeiro estágio do dinheiro, são pessoas que têm comportamentos como se fossem de crianças, ainda na dependência de alguém para que paguem o seu custo de vida, porque ainda não conseguem se responsabilizar como adultos que são, e ainda precisam aprender, ainda precisam crescer nessa esfera do adulto. Uma reflexão muito importante para que esse adulto possa começar a fazer a transição dessa fase do modo de sobrevivência do primeiro estágio do dinheiro para a sua segunda fase e ir caminhando em direção à sua abundância de vida, é ele começar internamente a olhar para a sua origem, para os seus pais. Como é o seu contato com o seu pai e a sua mãe? Existe aí alguma falta, algum amor interrompido? Existe aí alguma frustração? Existe alguma raiva? Alguma sensação de que ou seu pai ou a sua mãe ainda devem para você? Então vamos refletir sobre isso. Essa é uma outra situação que coloca os adultos que também hoje em dia ainda tem muitas dívidas. Por que alguém tem muitas dívidas, não conseguem pagar as contas? Porque essas pessoas ainda julgam que os seus pais devem para eles. Então a vida sempre colocam essas pessoas com dívidas, porque elas vão sempre estar tendo que ali aprender a conviver com isso, até que um dia elas percebam: meu pai, minha mãe nada me devem, eles já me deram tudo, o suficiente, a vida que eu recebi,
tudo mais agora eu conquisto como adulto que sou. Mas isso é um processo, é um ganho de consciência. E devido a todas as situações que cada um de nós passamos, não é todos que conseguem fazer essa transição. Isso é um processo, porém é necessário que você agora tenha essa percepção. Se você sempre está com alguma dívida ou você não tem o dinheiro sobrando, qual é o seu julgamento com o seu pai ou com a sua mãe? Qual é a raiva, a frustração? Olhe para isso nesse momento e se permita deixar vir, para que você possa desconstruir essa crença e você possa dar mais um passo em direção ao próximo nível de consciência. Vejam que a nossa primeira fase em relação ao dinheiro, ela tem a ver com a nossa sobrevivência. Dentre as 4 fases, os 4 estágios do dinheiro, nós precisamos olhar o nosso momento de vida. O que eu chamo de sobrevivência tem a ver com o dinheiro, ele flui como um termômetro de vida, como um acesso para uma vida em abundância, em prosperidade, ou o dinheiro fica parado, estagnado, aonde nós sempre estamos com medo do futuro, com medo de não ter algo substancial, de não ter o essencial em nossa vida, com medo de falir, com medo de não ter o dinheiro para o aluguel, com medo de não conseguir ter uma casa própria, por exemplo. Como é essa questão em relação ao nosso momento atual?